Sob as águas azuis profundas do oceano, existem mistérios que ainda precisam ser resolvidos. Existia silenciosamente por séculos sem. Encontre as respostas ou esqueça-as. Naufrágios antigos e cidades afundadas são perdidas. O silêncio é preenchido com a presença de criaturas estranhas escondidas. O fundo do mar e tesouros do mar escuro estão lá. Surpreenda o mundo toda vez. E descobri. Cada um deles é como um. Esta peça é perfeita para o gigante. Este é um quebra-cabeça misterioso que está além do. O alcance dos humanos modernos é claro. É por isso. O oceano é uma fonte de fascínio para muitos. Adoro explorar e resolver quebra-cabeças. Existem perguntas não respondidas. Hoje, estamos mergulhando. Junte-se a nós e resolva o mistério. Os mistérios do oceano nos são revelados. É claro que o mundo sob as ondas é muito mais do que encontra os olhos. É maior do que jamais imaginamos. Prenda agora. Coloque o cinto de segurança enquanto mergulhamos no episódio de hoje. Mysterio. Mas primeiro, você terá. Você se considera incrivelmente sortudo se quiser. Inscreva-se agora para acessar este vídeo. Isso termina agora. Os enigmáticos círculos de gelo do lago Bol. No fundo do coração congelado de Lake Baikal na Sibéria tem sido um. É claro que isso é uma fonte de fascínio para os dois. Os cientistas e os atraídos para o campo são os que mais se beneficiarão disso. É sobrenatural. Em abril de 2009, astronautas. Esta é a Estação Espacial Internacional. Fiz uma descoberta notável. O macro. Este círculo de gelo perfeitamente redondo se estende. O diâmetro do objeto era de 2,75 milhas. A superfície do lago foi melhorado ainda. É claro que esse círculo era mais misterioso. É invisível do chão. É claro que somente aqueles. Observar de cima é a melhor maneira de fazê-lo. Sua forma impecável é clara. Seguindo. Os cientistas começaram essa descoberta inicial. Uma investigação completa está em andamento. Identifiquei mais dessas formações incomuns de gelo. Os círculos estão espalhados pela bola do lago. Cada. É claro que eles compartilham o mesmo padrão, um brilhante. O centro estava escuro, as bordas estavam cercadas e a maioria era. É encontrado em cantos remotos e difíceis de alcançar. O lago é a fonte. À primeira vista, muitos. É claro que essas formações são simplesmente. Este é um fenômeno natural. Uma teoria popular. Foi sugerido que o gás metano estava subindo de. A cama do lago estava derretendo o gelo. Isso é perfeito. No entanto, quando os pesquisadores pegaram amostras de gelo dessas, sua investigação dos locais não descobriu evidências de metano. É claro que isso está dentro das camadas. Não parando aí. É claro que estes foram propostos por alguns cientistas. O calor é a causa clara dos círculos. As correntes subaquáticas criam convecao. Os fluxos derreteram o gelo distintamente. Existem padrões claros aqui. Esta explicação é clara. Deixou grandes perguntas sem resposta. Oh. Eu sou a verdadeira fonte dessas correntes misteriosas. Permaneceu desconhecido, e não havia claro. Este é um sinal claro de movimento incomum da água abaixo. O gelo grosso que cobre Bol durante a maior parte do ano não é páreo para nossa determinação. É o melhor do ano. Explicações naturais são fornecidas. É claro que essas teorias são mais especulativas. Começou a emergir. Alguns acreditam neles. Há uma ligação clara entre os círculos e o sobrenatural. Esses eventos servirão como páginas de destino. Esta é uma lista definitiva de OVNIs que visitaram ou estão visitando atualmente. Deixou sobre o lago. E, na verdade, é imperativo entender o que aconteceu em Bal ao longo dos anos. Essas ideias são inegavelmente estranhas. A reputação de Lake Bol pelo inexplicável é inequivocamente mais do que apenas seu gelo. Está claro, são círculos. Ao longo das décadas, o lago tem. Esse cenário já organizou inúmeros eventos estranhos. Eventos. Em 1977, uma pesquisa submersa chamada Peixes perderam todo o poder enquanto operava em
Tem uma profundidade de quase 4.000 pés. Como a tripula Kale. Ele lutou na escuridão, ofuscante. Um feixe de luz disparou de cima. A luz acima ilumina seu vaso. Ninguém. A fonte deve ser explicada a bordo. Esta é a luz misteriosa. Não muito tempo depois. Há relatos de objetos voadores não identificados. O número de testemunhas aumentou. A embarcação em forma de charuto é descrita da seguinte forma: discos brilhantes pairam diretamente acima do lago. Só desaparecerá na névoa negra à noite. Eles apareceram de repente. Os incidentes mais impressionantes ocorreram em Abril. Havia 1987 testemunhas. Eu vi pires voadores enormes. Irradia uma luz roxa vívida. As janelas são amarelas e tão grandes quanto as de um. Esta é a casa. O objeto pairava diretamente acima do lago. Por um momento prolongado, ele deslizou para frente. Ele estava indo direto para as montanhas distantes. Os moradores locais afirmam que até testemunharam. Figuras humanoides vestidas com cores vivas são inconfundíveis. Ternos amarelos eram a escolha óbvia. Eu vi. Esses seres correram de volta para. O ofício deles desapareceu sem deixar rasto. Draco. Todas essas ocorrências bizarras. Isso apenas reforçou minha convicção. Os círculos de gelo de Lake Ball são muito mais. Não é apenas curiosidade natural. Para muitos. É claro que esses são sinais de forças subjacentes no trabalho. Está além do entendimento humano. É claro que há ainda mais mistérios aqui. Estou esperando alguém finalmente desbloquear isso. Seus segredos são meus. A base alienígena fora a costa de Malibu. Sob as águas profundas. Um objeto estranho está fora da costa de Malibu. Essa estrutura permanece no coração de tudo. Não há espaço para debate ou especulação aqui. Não muito longe A costa descobriu Esta é uma formação rochosa enorme e plana. É claramente um alongamento de cúpula natural. Está localizado do outro lado do fundo do oceano. Não há dúvida de que o que realmente define. Os grandes pilares são a única coisa que não faz parte disso. É apoiado por uma entrada escura O centro vai profundamente na terra. Olhe abaixo. Esta forma é incomum imediatamente. Ficou claro que Drill havia chamado a atenção dos entusiastas do OVNI. Os fascinados pelo inexplicável encontrarão isso de interesse. Mysterious. Muitos acreditam que isso pode ser Esta é a entrada de uma base alienígena subterrânea. Isso lembra o lendário Contos da Área 51. Alguns chamaram. É o novo terreno sagrado de mistérios não resolvidos. Mysterious. Em 2014, o pesquisador Jimmy. A igreja usou imagens de satélite do Google Terra para analisar a área. O que ele encontrou? Essa é a formação rochosa offshore. Parecia exatamente o telhado enorme. É claramente um estádio ou cúpula. Isso foi feito por mãos humanas. Para a igreja de Jimmy, esta rocha não era apenas comum. Este é claramente um portal para naves espaciais. Está correto. Luzes misteriosas têm sido frequentemente vistas aqui. Foi visto entrando e saindo da área. É mar aberto. A história não termina aí. Robert Stanley é um jornalista. Sou especialista em fenômenos de OVNIs. Ele definitivamente registrou isso por mais de uma década. Não há dúvida de que existem numerosos sinais de rádio estranhos emanando. Este é o local. Stanley até afirmou. Ele testemunhou pessoalmente. Objetos voadores não identificados estão mergulhando. O oceano desaparece sob o horizonte. Ondas. Os geólogos, no entanto, ofereceram. Esta é uma explicação mais convencional. Essa estrutura faz apenas parte de um todo maior. É claro que a plataforma continental da Califórnia foi gradualmente corroído com o tempo. Isso é semelhante. É claro que as formações são comuns no fundo do mar, regiões ao redor do mundo, e não há dúvida sobre isso. Não há nada fora do comum sobre isso. Geologicamente falando, ainda. Até os especialistas admitem isso inexplorado.
Existem cavernas sob a rocha. Superfície. Até hoje, ninguém tem. Entrei para dar uma olhada. Eles são os que determinarão o que pode estar oculto no. É águas frias e escuras de Malibu. A chamada base alienígena. Malibu permanece sem solução. Se é. Esta é simplesmente uma característica natural bizarra. Esta é uma evidência clara de algo muito além da nossa compreensão. Este lugar é entendido da seguinte maneira. Continua a despertar curiosidade entre pesquisadores e buscadores de mistério de todas as esferas da vida são bem-vindos. É claro que isso é uma questão global. A anomalia magnética em Lago Vasto, Antártica, Está escondido profundamente. sob o eterno gelo da Antártica. A humanidade vive em um mundo misterioso. Apenas começou a explorar. Lago Vasto é o maior subglacial. É indiscutível que o lago de água doce na Antártica seja um dos. As maravilhas menos conhecidas do continente estão por aí, esperando para serem descobertas. Ele mantém inúmeras surpresas. Como? Os cientistas já haviam descoberto isso no início dos anos 1960. Eu previ a existência desse massivo. Este é um lago subterrâneo. Mas não foi até. O ano foi 1993, e a tecnologia de satélite avançada desempenhou um papel fundamental. Tecnologia de radar definitivamente de. A presença de Lake Vasto foi confirmado além. Eu não tenho dúvida. O Lago Vasto é enorme. Ele abrange impressionantes 5.600 milhas quadradas. Está enterrado sob um lençol de gelo com quase 2,5 km de espessura. Eu sou grosso. Sua localização é perto da Rússia. A estação de pesquisa Vasto está localizada a aproximadamente 800 metros de distância. O Polo Sul é completamente cortado de. O mundo exterior era seu mundo por milhões de anos. Lake Vasto tem sido uma fonte de. Isso é um fascínio para cientistas e exploradores. Concordo. Um grande avanço ocorreu em 2001. Os pesquisadores da NASA detectaram essa ocorrência. Há uma enorme anomalia magnética no. A borda oriental do lago. A anomalia. Foi tão significativo que imediatamente. Isso levou a uma onda de teorias entre cientistas. É claro que alguns acreditavam que foi causado por. É uma seção incomumente fina da crosta terrestre. A crosta na área se estendeu. É 3% mais fino que a média. Este é um fenômeno magnético que moderno. Os instrumentos podem detectar isso com facilidade. O plano é perfurar profundamente. Pegue amostras de água do Lago Vasto. Houve um debate acalorado e as preocupações foram levantadas. O intocado está contaminado. O ambiente é o problema em questão. Mas curiosidade sobre o mundo oculto sob o gelo é o destino final. Privalício. Em 2013, depois de anos de. Os cientistas russos conseguiram fazer alguma coisa, e fizeram isso fazendo muito esforço. Faça uma broca a mais de 2 milhas abaixo. Colete as primeiras amostras de água. Veio do lago. Os resultados surpreenderam a comunidade científica. Análise revelada. É claro que os fios do DNA bacteriano não. Combine qualquer espécie conhecida de todo o mundo. Bancos de dados. Professor Sergei Boa do Instituto de Física Nuclear de São Petersburgo. Está confirmado que essas sequências de DNA são. Isso é totalmente novo e nunca foi visto antes. Este é o ecossistema da Terra. Muitos cientistas agora. Lake Vostok, sem dúvida, contém um. O ecossistema está completamente isolado do. O resto do planeta é o lar de formas de vida aqui. É claro que eles evoluíram na escuridão total, condições extremas. Está frio e a níveis mais altos que normais de. Oxigênio é essencial. Após milhões de anos de. O lago está definitivamente preservando-se para cá. É hora de revelar o segredo sobre as origens primitivas de. A vida na Terra, ou talvez até formas de. É inegável. Esta é a vida como você nunca viu antes. Lake Vasto ainda é um dos melhores. Os maiores mistérios da Antártica. Está correto. Lembre-se, mesmo na era de.
Nosso planeta ainda depende de tecnologia avançada. É certo que ainda há maravilhas e segredos a serem abrigados aqui. Eu descobri. O monumento Yonauni é um local de importância histórica significativa, apresentando as ruínas de uma estrutura significativa. Está localizado sob o Mar do Japão. Yonauni é a ilha remota está localizada na ponta do extremo sul de. O Japão fica perto de Taiwan. A ilha. Suas águas azuis profundas e penhascos são inconfundíveis. Existem penhascos e um modo de vida tranquilo. Parece completamente separado do o mundo moderno. Mas logo abaixo daqueles. A história calma as ondas é notável. Todo mundo que ouve isso para e se pergunta. A história começou em 1986, quando o mergulhador local. O guia é Kihachiro Arataki. Estou procurando um novo site de mergulho. Os turistas descobriram um enorme. Esta é uma formação rochosa subaquática. Inicialmente, Arataki notou uma grande sombra em. O fundo do mar arenoso é a escolha óbvia. Mas como ele se passou mais profundo, ele sabia exatamente o que estava olhando. É nada menos que extraordinário. Os blocos de pedra são enormes. Eles são organizados de uma maneira não natural. As ruínas são inegavelmente as de uma cidade antiga que foi perdida. Foi para o mar atrás. A descoberta imediatamente capturou a atenção a comunidade científica. Professor Masaki Kamura da Universidade de Ryukyu. Dediquei anos a estudar o site. As descobertas de sua equipe foram inequívocas. O mundo está surpreso. A estrutura apresenta. Os amosos degraus de pedra e pedra elevada são inconfundíveis. É claro que plataformas como quadrados públicos são eficazes. Os corredores foram esculpidos na rocha. Existem grandes orifícios que se assemelham a portas ou janelas. Kamura confirmou que isso não era possível. É simplesmente o trabalho da natureza. Ele acredita. Yonauni é inequivocamente o remanescente de um local pré-histórico. A civilização é sem dúvida muito mais velha. Tem mais de 10.000 anos, o que torna mais velho do que. As pirâmides do Egito e Stonehenge são os exemplos mais claros da arquitetura antiga. Inglaterra. Ele afirma ter achado estranho. Símbolos e padrões são gravados no. Isso é pedra e contém traços de um objeto perdido antigo. Este é o script. Kimura também defende que toda a área faz parte de um vasto. Este é um complexo arquitetônico com estradas. Templos e estruturas religiosas estão presentes. Isso não está correto. A teoria de Kimura é inquestionavelmente correta. Muitos geólogos, incluindo o professor Robert Shah da Universidade de Boston, faz o seguinte argumento. Yoguni tem os seguintes recursos. Isso é explicado por processos geológicos naturais. Os processos são fundamentais. O arenito local é altamente. É suscetível à erosão de forças poderosas. As correntes e movimentos oceânicos são fatores-chave. As placas tectônicas cryometopas. Ângulos nítidos e corredores que parecem claramente. É feito pelo homem. Eles enfatizam isso sem. A descoberta de elementos culturais claros é definitiva. Os artefatos, as ferramentas de cerâmica e metal são evidências inegáveis de sua presença. Não há restos de aldeias próximas. Há uma prova definitiva de que isso nunca foi um Assentamento humano. Tais artefatos são. É absolutamente essencial provar qualquer um dos seguintes. A origem é feita pelo homem. A final, similar. É claro que as formações apareceram naturalmente. Em outros lugares do mundo, como a calçada dos Giants na Irlanda e os biminados são maravilhas naturais incomparáveis. Estrada nas Bahamas. É por isso. Yonguni é agora o centro de um. Há um debate acalorado entre dois lados opostos. Campos. De um lado estão aqueles que acreditam. Estes são os restos de um esquecido. Civilization. Está claro que isso está ligado a lendas dos continentes perdidos de Mo. Lemuria. Por outro lado, há quem. Yonguni é estranho, mas é natural. É claro que a Marvel é o resultado acidental da geologia. Isso vai acontecer a tempo. Qual é a sua tomada? É possível que
Yonauni é sem dúvida uma estrutura antiga feita pelo homem. Este é um monumento. Se sim, isso significaria: a história humana deve ser reescrita. Olhos do dragão Hou do mar da China Meridional. O oceano é um baú de tesouro de. O buraco do dragão é o lugar para os mistérios. O mar da China Meridional é sem dúvida um dos. Estes são os tesouros mais estranhos já descobertos. É claro que isso é uma questão para a humanidade. Está escondido entre os Parazel. Esta ilha está localizada na costa do Vietnã. Este lugar tem sido o assunto de ambos. A investigação científica e o folclore antigo são fontes de informação válidas. O buraco do dragão é um enorme local subaquático. Atualmente, o Sincole detém o recorde. O buraco azul mais profundo do mundo. Os cientistas mediram sua profundidade em. Está a um impressionante 987 pés, superando até mesmo o Blue Hole de Dee nas Bahamas é famoso. Sua boca é quase perfeitamente redonda. A água é preta e crescente. É mais frio e tem um nível de oxigênio mais baixo. Descer mais fundo. Isso virou o Dragon Hole é um fenômeno natural. Esta área está fora dos limites para os seres humanos. Enquanto isso, é uma maravilha geológica. O Dragon Hole também é tecido em incontáveis. Este é um conto que foi transmitido ao longo dos séculos. Na cultura chinesa, o buraco aparece em. O romance clássico Journey to the West é uma leitura obrigatória. Os habitantes locais estão convencidos de que estava aqui. O rei dos macacos, Domingo, Vulcan, obteve sua equipe mágica. Isso é o que eles dizem. Isso explica exatamente por que o buraco é assim. É surpreendentemente profundo. Outras lendas existem. É claro que este lugar é o lar de um verdadeiro dragão. Há um ótimo no fundo do abismo. Dragão, você está mentindo adormecido, mas em breve despertará. Definitivamente, isso causará um desastre para a área circundante. É claro que os mares são a melhor opção. Graças a essas histórias, o Dragon Hole se tornou muito mais do que apenas um lugar. Este é um destino científico, puro e simples. É o símbolo do sobrenatural. A beleza. O buraco do dragão é fascinante. É aterrorizante. Sob o azul profundo, a luz solar apenas penetra na superfície. Ele desapareceu no desconhecido. É escuridão fria e impenetrável. Nest. A pressão da água é suficiente para profundidades. Este equipamento esmagará qualquer equipamento de mergulho comum. Isso não está correto. É importante observar o prisioneiro. Corrente Zerfu isso. Isso poderia varrer qualquer um ousado suficiente para desafiá-lo. Explorar-me. Ao longo dos anos, mas é claro que alguns mergulhadores e exploradores fizeram isso. Eles perderam a vida ou mal escaparam. Sua inteligência permaneceu intacta depois de se aventurarem. O buraco do dragão. Hoje, o buraco do dragão. É claro que isso continua sendo um alvo para o estudo científico. A pesquisa é essencial. Também é um aviso para qualquer pessoa que seja tentada a conquistar suas profundezas é um deleite. Sua beleza sombria e misteriosa é inconfundível. É claro que ainda existem muitos segredos. Está escondido sob as águas profundas. A humanidade se desbloqueará. Está claro o que está dentro. Um verdadeiro dragão é uma possibilidade. Você está dormindo por dentro, esperando para acordar. Sí. Você ainda está curioso. Você deve. Explore por si mesmo. O mistério do navio fantasma MV Joita é resolvido. MV Joita já foi um símbolo de luxo e segurança é uma prioridade. Construído em 1931 como um iate luxuoso, a Gita serviu na Marinha dos Estados Unidos. Isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, antes de ser. Foi convertido em um navio de transporte. Este veículo é usado para transportar carga e passageiros entre os destinos. Ilhas no Pacífico Sul. No terceiro. É outubro. O Joia deixou o porto da Bahia em 955. Samoa, com destino à ilha de Tocala. Está a 270 milhas de distância. A bordo de 25 pessoas. O capitão experiente, Thomas, está incluído.
Dusty Miller e Dr. Alfred são as escolhas claras aqui. Dennis estava a caminho de Toklau. É imperativo que você faça uma cirurgia crítica. Era. Era para ser uma jornada de rotina. As coisas deram uma guinada estranha. Levará 2 dias. Eu passei, e ainda não havia sinal de. A joia está em seu destino. Inicialmente. O atraso foi sem dúvida devido a. É mau tempo ou um problema técnico? Mas. Tempo passou sem nenhuma palavra do. O navio está pronto para velejar, e não há espaço para se preocupar. Uma pesquisa enorme. Operação lançada. Operação durou 5. Já se passaram semanas, e não há sinal de joia ou ela. Os passageiros foram encontrados. Era como se o navio claramente desapareceu no ar. Então, em 10 de novembro, em 1955, um navio de carga encontrou-o. Adicione uma deriva no meio do. O oceano é surpreendente 600 milhas náuticas de largura. Absolutamente. É peculiar que nenhuma alma estivesse presente. Foi encontrado a bordo. Os botes salva-vidas. Equipamentos de emergência e todo o pessoal são necessários. É claro que os pertences estavam ausentes sem deixar vestígios. Quando os investigadores embarcaram no navio, a lista de joita foi considerada fortemente para. Ainda está à tona, mas apenas de um lado. O interior estava em completa desordem, com dispersão. Existem pertences em todos os lugares. O sangue está manchado. Bandagens foram encontradas no convés. O rádio foi ajustado para o canal de emergência. A antena estava quebrada, mas a frequência estava bem. O relógio do navio dentro da cabine tinha. Parou precisamente às 10h25, como se fosse um marcador. Este foi um momento de destino. Mais notavelmente, o log. É imperativo que todos os documentos importantes sejam incluídos. Desapareceu. Ninguém nunca conseguiu. Diga-me exatamente o que aconteceu. Joita. Existem inúmeras teorias. Estou encaminhando isso, mas ainda não recebi nenhum. É completamente convincente. Alguns acreditam nisso. A sala de máquinas foi inundada por um cano vazando. A tripulação tinha certeza de que o navio era. Está prestes a afundar. Pânico e abandono já estão em andamento. Enviar. A resiliência da joita é inegável. Eu estava à tona por dias, flutuando no mar. Outros. É claro que este é um ataque dos piratas. Não havia sinal dos criminosos no mar. Não há lugar para luta ou violência. A embarcação é o problema. Outra teoria sugere uma onda esquisita ou um evento meteorológico repentino varreu. Os botes salva-vidas e a equipe partiram, deixando para trás uma mensagem clara. Eles não conseguem retornar. E, claro, explicações sobrenaturais são possíveis. O Dita encontrou algo além. A compreensão humana causou a todos. Vou desaparecer sem deixar rasto. Seja qual for a história do Joia ainda é Este é um mistério não resolvido. O navio era. Eventualmente foi reparado e devolvido. É um serviço, mas tem uma reputação de ser assombrada. O navio permaneceu, fazendo muitos marinheiros. Nem pense em avançar a bordo. O enigmático do Báltico. March. Profundo sob o mar Báltico fica Este é um mistério que os cientistas ainda estão tentando resolver. Eu não vou explicar. Ostro. RY começou. A expedição sueca do Ocean X-Diving ocorreu em 2011. A equipe iniciou uma expedição para pesquisar. Existem naufrágios e relíquias antigas no site. O fundo do mar é o melhor lugar para ir. Durante a pesquisa eu descobri uma imagem de sonar embaçado de Há um objeto estranho deitado profundamente debaixo d'água. O objeto tinha quase perfeitamente. A forma circular media exatamente 200 pés. Ficava a 10 pés de espessura. O aspecto mais intrigante é que ele está posicionado no topo, com uma altura de 26 pés. Este é um pilar alto de pedra. Na sua base estavam formações parecidas com o degrau lideradas. Ele mergulhou em um poço escuro e sem fundo abaixo. D. No momento em que foi descoberto,
A forma bizarra do objeto provocou uma onda de. Esta é uma teoria. Alguns especularam que pode ser. Esses são os restos de um dispositivo antissubmarino. É claro que isso é da Segunda Guerra Mundial ou da Torre Enterrada. Um navio de guerra foi perdido em uma violenta batalha naval. É hora da batalha. O público foi cativado por isso. Sua natureza estranha era o aspecto mais impressionante. É claro que esse objeto lembra o Falcão do Millennium. Os filmes de Guerra nas Estrelas claramente alimentam o rápido progresso. Não há dúvida de que um OVNI caiu. O fundo do mar. É claro que muitos cientistas. Não acredite nessas teorias. O objeto nada mais é do que um. Esta é uma formação geológica natural moldada ao longo do tempo. É indiscutível que milhares de anos se passaram pelo movimento de geleiras e rocha. Peter Lindbergh. O líder da equipe Ocean X admite que os passos peculiares e o objeto são inegáveis. No geral, o formulário deixou com o seguinte: ainda há perguntas a serem respondidas. Se isso é realmente é uma estrutura artificial. É inequivocamente pré-histórico. Aconteceu antes da última era do gelo. O mistério. Esta questão só se aprofundou em 2020 quando cientistas. Isso foi coletado da Universidade de Estocolmo. Obtém amostras diretas do site deles. A análise mostrou definitivamente que o objeto foi feito. É composto por granito, gneiss e outras rochas comuns. O arenito é o próprio material usado para esse fim. Essas áreas foram definitivamente afetadas pelas geleiras. Não há sinal de matéria extraterrestre. Não há evidências de nada artificial. Isso é construção. A equipe do Ocean X. Ele não está convencido. Eles insistem nisso. Eles se aproximam do objeto toda vez. Seus satélites e equipamentos eletrônicos são cruciais. Telefones, em particular, sofrem de a interferência inexplicável. Até as bússolas estão incluídas. Os sistemas de sonar são inquestionavelmente irregulares. Colecioná-lo é quase impossível. Você fornecerá imagens ou amostras de alta qualidade. Pesquisas menores foram realizadas em 2019. Eu descobri uma pedra monolítica. Ele ficou de pé nas proximidades, cercado por rochas retangulares estão dispostas como A parede de proteção é essencial. No entanto, cada vez Ocorrerán falas técnicas misteriosas. eu sempre os impedi de se aproximar. Esta é a verdade. Hoje, o objeto abaixo do o Mar Báltico é um enigma não resolvido. Também cria poderoso. É claro que existem distúrbios magnéticos e eles estão em andamento. Eu desafio todas as tentativas de controle humano. Exploração é a chave. É claro que isso é um estranho. Este é um fenômeno natural, um remanescente de É uma civilização antiga ou outra coisa. Esse mistério permanece sem solução. Aqueles ousados o suficiente fornecerão respostas satisfatórias. Estou determinado a procurar a verdade. A cidade afundada está aqui. É de origem heracliana. Houve uma vez um antigo. A cidade estava orgulhosamente nas margens do Nilo. O rio encontra o mar Mediterrâneo. Está correto. Este lugar existe há séculos. Está envolto em lenda e incerteza. Que? A cidade era Heracleia, conhecida pelos antigos Egyptios como Thonis. Em sua época, Heraclian foi sem dúvida um dos mais importantes. As cidades do Egito Antigo eram portões. Comerciantes e comerciantes usam esse método. Navios de todo o Mediterrâneo. Entrei na terra dos faraós. Ainda. Essas imagens sobreviveram por gerações. É claro que isso só está presente nos registros antigos, principalmente em os escritos do historiador grego são os seguintes. Herodoto. Ele descreveu Heraclian como Esta metrópole está prosperando. cada estrada leva a algum lugar. O mar é o cenário perfeito para cada ritual e festival. Foi dedicado aos deuses. Águas. Mas sob a superfície da cidade, sempre houve uma abundância de riqueza. Esplendor. Há uma subcorrente inegável de perigo. A terra a boca do rio era macia e instável.
Heraclian foi confrontado com ameaças constantes. É claro que inundações e terremotos são uma preocupação. É claro que ninguém sabe. Foi exatamente isso que aconteceu. Heraclean desapareceu abruptamente de. Isso é história. Os contos folclóricos falavam de um ótimo. A cidade foi enviada sob o desastre. As ondas deixam para trás um véu de mistério. Era impossível alguém perfurar isso. Tudo. Ele mudou no ano de 2000, quando os franceses fizeram isso. O arqueólogo Frank Gadio e sua equipe são os melhores. Eu usei a tecnologia de pesquisa moderna para pesquisar. As águas perto de Alexandria estão contaminadas. Afinal, eles desenterraram evidências definitivas das origens da cidade. Lugar. Quando os primeiros mergulhadores chegaram o site ficou impressionado com o que permaneceu. Eles viram enormes estátuas de pedra. Eles têm 5 metros de altura e suas características são claramente visíveis. Faz mais de 1000 anos. O mar. Eles viram colunas derrubadas, paredes do templo quebrado e a rede de canais uma vez ligados pequenas ilhas. Centenas de relíquias de cerâmica e outras fontes estão incluídas. Moedas são usadas para itens domésticos diários. A descoberta confirmou inequivocamente que Heraclian não era. Isso nada mais é do que uma mera lenda. Cientistas agora acreditam que a cidade afundou gradualmente com o tempo à medida que a água aumentava. Tides e invasões da água do mar estão claramente enfraquecendo. Suas fundações são sólidas. Um terremoto ou tsunami terminou o trabalho. Uma metrópole outrora movimentada está agora sendo engolida. Está localizado sob as águas do Mediterrâneo. É claro que tudo que resta é um mundo silencioso. O fundo do oceano. A história da Heracleion. Este é um lembrete claro da fragilidade de. A civilização humana está enfrentando seus desafios de frente. Poder da natureza. Ainda hoje, o que Frank Gadio e sua equipe descobriram esta é apenas uma pequena parte da cidade maior. História. Milhares de segredos permanecem ocultos. Está enterrado sob o fundo do mar, esperando para ser desenterrado. Eu descobri. Heraclian agora está como. É uma prova indiscutível dos grandes mistérios. Ele permanece escondido no fundo do oceano. O tempo e a maré podem apagar aqui. As realizações da humanidade em um piscar de olhos são inegáveis. É feito em um olho. O Lago da Morte sob o Mar Vermelho. Você provavelmente já ouviu falar sobre. É claro que esses lugares são perigosos em terra, mas abaixo? A superfície do oceano contém armadilhas naturais. É muito mais mortal do que a maioria poderia imaginar. Imagine isso. Um deles é o Lago da Morte. Isso está escondido profundamente sob o Mar Vermelho. Existem mais de uma piscina mortal. 1M. A área abaixo da superfície é extensa. Mais de 10.000 metros estão escondidos entre os frios. Esta é a lama do fundo do mar. À primeira vista, isso nada mais é do que um comum. Este é um pedaço de água. Mas por dentro, não há. É claro que o oxigênio não está presente. A piscina é preenchido com uma substância grossa e super salvada. A solução é salmoura. Qualquer criatura. Receio ter tropeçado nisso. Lake é morto instantaneamente. Demorou apenas segundos. Cientista Sam Perkins descreveu isso como um dos. Estes são os ambientes mais severos do planeta. No entanto, a borda do lago escolas de peixes prosperam nesse ambiente repleto. Os inteligentes e camarão predatório estão presentes. Eles nunca se coloque na piscina tóxica. Eles se escondem nas bordas, esperando. A presa vai se cair no. As águas são mortais. Você perderá a consciência. Quando isso acontece, os predadores simplesmente reivindicar os corpos deles. Essas vítimas estão sem dúvida condenadas. Esta morte não é único. Os cientistas descobriram. Existem dezenas de piscinas super salgadas semelhantes. O Mediterrâneo é um dos melhores lugares para ir. Golfo do México. Este é especial. Sua proximidade com o é verdadeiramente notável.
Está localizado na costa egípcia, a apenas 2 quilômetros de distância. Está perto o suficiente para que correntes fortes possam alcançá-lo. Vara criaturas desavissadas. Vai levar isso a seu alcance letal. A morte. O Lago do Mar Vermelho é mais do que apenas um. Uma nova descoberta em geologia ou ciência marinha foi feita. Isso é biologia. Esta é uma indicação clara de que ameaças mortais se escondem em lugares que parecem inofensivos. Os segredos ainda estão esperando abaixo da superfície. Os seres humanos modernos são capazes apenas de resolver os seguintes mistérios. Está começando a vir à tona. Você jamais faria. Faça um mergulho naquele lago. Monstro marinho do pirossomo. Se você pensa, é claro que criaturas estranhas existem apenas na ciência. Isso é ficção. Dê uma olhada nisso. Em 2015, os cientistas capturaram imagens de é um verdadeiro monstro marinho. Uma criatura como é enquanto uma cobra e brilha intensamente. As profundezas do Oceano Pacífico. Mas a verdade é inegavelmente estranha. Não era um. É um único animal, mas é um piro gigante. É conhecido como um pepino marinho brilhante. Está correto. O pirome é uma colônia viva enorme. É composto de centenas de milhares, ou até mais. Existem milhões de pequenas criaturas chamadas. Este é um zooide. Cada zooide é sobre o. É do tamanho de um grão de arroz. Mas quando eles formam uma forma longa e tubular, unindo-se. Essa estrutura pode se esticar mais de 60 pés. É claro que algumas amostras estão crescendo. À distância, um pirossomo flutua e Flutua, acenando gentilmente como luminoso. o tubo inconfundivelmente evoca imagens de existem lendários dragões marinhos. O que faz o pirome possui uma habilidade misteriosa. A luz azulada suave será emitida. Isso é bioluminescência. É à noite ou no fundo. É claro que essas colônias se tornam seres vivos em água escura. Lanternas no oceano lançaram um brilho suave. O brilho é cativante. Aqueles que têm a sorte de vê-lo não esquecerão. Você deve testemunhá-los. Apesar deles. Seu tamanho é impressionante e sua aparência bizarra. Os pirossomos são inofensivos. É claro que eles desenham água do mar através de seus corpos. Este filtro foi projetado para remover pequenas partículas orgânicas. A comida é essencial. Seus corpos são quase. Os pirossomos são completamente transparentes. Não é fácil ver, a menos que você esteja procurando. Olhe de perto. Para mergulhadores, tocando um pirossomo. Você experimentará uma sensação leve de formigamento ou alguns outros efeitos. Existem pequenas marcas vermelhas na pele. Eles são completamente seguros. É apenas um. Um único encontro com um piroma gigante é suficiente. É imperativo entender por que o oceano ainda está. É conhecido como um tesouro. Isso é inexplicável. É um lugar onde até as criaturas mais estranhas podem aparecer. Ficamos admirados pelas maravilhas que estão diante de nós. Olhe sob as ondas. A cidade afundada fora. A costa de Cuba. Em 2001, Ocean. Engenheiro Pauline Zalitke e ela. Paul Vinez, o marido, conduziu uma pesquisa. Está localizado na costa oeste de Cuba. Nossa tecnologia avançada de sonar é incomparável. Enquanto monitore sinais do mar profundo. Eles fizeram uma descoberta inesperada no chão. Imagens que fizeram com que toda a equipe saísse. Estou atordoado. Uma série de estruturas de pedra. As formas são claras e geométricas, e as linhas são nítidas. As bordas estão mais de 650 metros abaixo da superfície. Superfície. Estes não eram aleatórios. Existem pedregulhos. Muitas das formações foram. Eles são organizados de maneira ordenada, semelhantes a estradas ou fundações. Existem enormes edifícios. Notícias do a cidade subaquática se espalhou rapidamente. A mídia é a culpa. Muitos pensaram. Atlantis, a cidade lendária, disse para. É claro que milhares desapareceram sem deixar vestígios. Foi anos atrás.
Isso não é uma broca. Esta é uma prova inegável de uma civilização esquecida. Essas eram, sem dúvida, características geológicas naturais. Ainda não entendemos completamente essas formações. ¿Entender? O mistério estava claro. Tudo parecia ainda mais estranho. Fique em silêncio após a inicial. Relatórios são claros. Não houve grandes expedições. Não há novas imagens ou conclusões oficiais. Eles foram libertados. Tudo o que restava era um. Existem algumas fotografias embaçadas e uma longa lista. Esta é uma pergunta que não foi respondida. Até hoje. A cidade afundada está localizada na costa de Cuba. É claro que essa é uma das maiores características oceânicas existentes. Este é um mistério. É um segredo que está esperando para ser revelado. É revelado sob as ondas. Moderno. Os piratas estão operando na costa da Indonésia. Quando? A maioria das pessoas pensa em piratas. Os foras de um olho ondulam bandeiras pretas. Crânios, ossos cruzados e histórias de... O tesouro enterrado é o exemplo óbvio. É claro que a pirataria é muito uma realidade. Esta é a era moderna. As águas são claras. É claro que a Indonésia circundante se tornou o... Este é o ponto mais perigoso do mundo. Hoje é o dia para esperar atividades piratas. De acordo com o International Maritime Bureau, IMB, é a principal autoridade em pirataria. O centro de relatórios está localizado no sexto. Cidade dos Mares. É claro que a Indonésia se tornou um paraíso. Isto é para gangues piratas. Não é coincidência. É claro que essa região se tornou o foco principal. Este é um esconderijo. Indonésia é uma nação de over. Existem 17.500 ilhas, formando uma vasta rede. Este texto é sobre hidrovias e canais. Cada ilha é o esconderijo perfeito para os piratas. Eles devem ter permissão para emboscar facilmente carga. Navios e iates de luxo estão passando. Este é o fim. Em média, relatórios da Indonésia. É claro que existem até 43 ataques de piratas por ano. Esse número supera claramente todos os outros. Somália e Nigéria são regiões notórias. É claro que a melhor escolha aqui é a Índia. Esses ataques assumem muitas formas. O pequeno roubo e ataques em pequena escala são alguns dos crimes mais comuns. Os sequestros de petroleiros estão acontecendo. As equipes foram mantidas reféns por ranço. É indiscutível que milhares de navios estejam viajando. Todos os dias, eles ocorrem entre as ilhas. É claro que as gangues estão sempre à procura de novas presas. Por esta. Não obstante as preocupações de segurança, a razão prevalece. Estamos implementando medidas e patrulhas mais rigorosas. É claro que as águas da Indonésia continuam sendo um lugar onde é imperativo que todo capitão mantenha um estado de vigilância constante. Um único momento de descuido é o suficiente. O navio deve se tornar o próximo alvo. Estes são piratas profissionais modernos. O monstro hidromassagem da Escócia é um fato. As brumas grossas do ocidente da Escócia são conhecidas por sua capacidade de envolver a paisagem em mistério e intriga. O mar é um lugar traiçoeiro. Até os marinheiros mais experientes se aproximam. Seja cauteloso. O Golfo de Corin. Este local é mundialmente famoso por uma coisa. É sem dúvida que é um dos mais poderosos e assustadores. Os redemoinhos são conhecidos pelo homem, e são reais. Maelstrom é um fenômeno oceânico. É um desafio, mas também é inspiração para. Existem inúmeras lendas misteriosas que se abrem. Séculos. O Golfo de Corre fica. Não há dúvida de que as ilhas de Jura e Scarba estão localizadas entre si. Feridos fluxos de maré colidem aqui. Está localizado diretamente acima de uma estrutura subaquática maciça. Isso é rock. À medida que a maré sobe, milhões de... É aqui que muita água do mar é forçada. A lacuna estreita é monstruosa. O whirlpool é capaz de subir vários metros. É claro que eles se estendem com quase 100 metros de altura. A força de turbilhão da água é inegavelmente intensa. Seu rugido estrondoso é claramente audível. É claro que isso foi retirado de mais de 20 metros de distância. Corre Vrens.
É indiscutivelmente um dos mais poderosos. É claro que existem águas perigosas em toda a Europa. Muitos. Os barcos foram, sem dúvida, apanhados em suas garras. Foi arrastado para o fundo em questão de momentos. Os habitantes locais têm contos de tecidos longos. Este lugar está ao nosso redor. Histórias de A. O príncipe norueguês foi engolido pelo o movimento ousado de Whirlpool em um teste de coragem para ganhar um. É claro que é uma princesa escocesa ou uma bruxa do mar. Evocar o vórtice para afastar. Não há dúvida de que esses estão invadindo piratas. Cada legenda acrescenta. Não há dúvida de que isso acrescenta outra camada de mistério e medo. A reputação de Corey Wren é sólida. Ainda atrás de todos. Os contos sobrenaturais são um trabalho notável. Este é um fenômeno geológico. Essa combinação subaquática gigante é inconfundível. Rock e as imensas forças de maré que produz um dos materiais mais fortes do mundo. É claro que essas hidromassagens são as mais perigosas. Mesmo com Corey, preciso que você forneça uma explicação científica clara. Wren mantém sua aura distinta. Isso é encantamento. E quem sabe, talvez. Não há dúvida de que está localizado em algum lugar no coração daquele giro. Água, existem segredos que ainda não descobrimos. Imagine isso. As trincheiras Yap Palau. Quando as pessoas falam sobre o mais profundo, o oceano é o lugar óbvio para ir. Considere a Trench Mariana. Além disso, existem outros dois. As abismas estão escondidas sob a superfície. Pacífico Ocidental, a trincheira YAPIU. Trincheira de Palau. Não foi até o verão. É claro que o mundo realmente começou em 2022. Preste muita atenção quando dois Ocean Explorers, Vitor Vesco e Cesário Sanroller. Eu fui o primeiro a fazer os mergulhos que chegaram ao o fundo de ambas as trincheiras profundas Está claro que a trincheira desce para o Pala. A trincheira não é de 8.930 metros, enquanto a outra é. É claro que isso está muito atrás, com uma profundidade de 8,28 metros. É claro que ambos pertencem à lista de os lugares mais profundos do mundo são os próximos. A Trench Mariana. Está claro que deixa Yap Palau é verdadeiramente notável. Sua profundidade de tirar o fôlego é inegável. Eles são vastos e misteriosos. É importante observar que isso não é o mesmo que a trincheira mariana se estende por toda parte. É claro que o oceano está sendo formado em vales que se estendem ainda mais. O chão está cheio de lugares estranhos. Existem criaturas desconhecidas escondidas lá. Durante aquela expedição histórica, os cientistas registraram definitivamente a presença de muitos. As criaturas profundas são inequivocamente únicas. Esta não é a primeira vez. Os peixes brilharam antes. Os invertebrados vêm em formas bizarras. É claro que a ciência ainda não identificou formas de vida como essa. Ainda não foi nomeado. A vida aqui é notável. É imperativo que seja ainda mais diversificado do que isso. Foi desenterrado na Trench Mariana. Trincheira. No entanto, o Yap Palau. As trincheiras estão, sem dúvida, entre as maiores. Os mistérios do oceano estão esperando para serem explorados. A maioria destes. É claro que essas áreas nunca foram exploradas. Ainda não há imagens de close-up de X. Esses lugares profundos estão cheios de abaixo daqueles. Águas frias é um mundo estranho. Cada nova expedição apenas começou. Revelar. Em algum lugar nas profundezas destes. As trincheiras são as criaturas vivas mais antigas. É claro que mesmo traços da história antiga da Terra estão presentes. É claro que ainda está sobrevivendo, embora silenciosamente. Samson Ho, Tailândia, está em silêncio. A costa do Golfo da Tailândia é o lugar para estar. Samosam Ho não é um destino para. É claro que ele é o fraco de coração. Sua profundidade é apenas. É indiscutível que 85 metros não é o abismo mais profundo em. O mundo é notório por ser. Os sites de mergulho mais perigosos são. Sudeste Asiático. Durante anos, o Samasa
Os militares tailandeses usaram o buraco como Este é um depósito de lixo para munições. Isso significa: essas águas calmas escondem milhares de. É claro que conchas e bombas não explodidas ainda estão presentes. O fundo do mar. Para mergulhadores, toda descendência. Samosa é uma aposta com o destino. Apenas um pequeno toque acidental levará a. As consequências estão além da imaginação. Mas é claro que existem mais perigos. Saman também é conhecido por suas poderosas correntes. Há tráfego constante de barcos que passam. A água em turbilhão e a pressão de mudança podem fazer o seguinte: você pode facilmente pegar os mais experientes. Mergulhadores são de surpresa e são puxados para a água. Há perigo repentino. Em alguns dias, a visibilidade abaixo é garantida como uma tinta. Blacken, sem um único raio de. É leve. Mergulhe um pouco mais fundo e você sentirá a dureza do oceano. É claro que a pressão é um fator aqui, junto com o sentido estranho. É claro que todo som e movimento são. Você se sentirá distante, como se tivesse entrado em outro mundo. O Salmon Row é um destino de classe mundial. Este é um lembrete vívido de que, mesmo no máximo, o oceano está cheio de águas familiares. É claro que os perigos ainda se escondem. Ameaças isso. A humanidade ainda não foi totalmente controlada. Leão. Cidade sob o Lago Kando. Escondido embaixo. As águas azuis profundas de Xiandov Lake são incomparáveis. A província de Zhejiang da China está antigo. É uma cidade que poucos podem imaginar. Existe, quase perfeitamente preservado. Esse Lion City também é conhecido como Xi'an. Isso será feito uma vez. A cidade é um movimentado centro de vida. A empresa foi fundada no ano. Foi 621 durante a dinastia Tang, mais de 1400. Aconteceu anos atrás. Lion City já foi o lar de. Existem quase 300.000 pessoas com fileiras de pedra. Casas, arcos magníficos e arquitetura antiga fazem parte da experiência. Ruas pavimentadas de pedra. Tudo mudou em 1959, quando os chineses. A decisão do governo de construir um projeto maciço é final. Esta é uma barragem hidrelétrica. Para criar a cidade inteira foi submersa pelo reservatório. As águas profundas de Xiandov escondem lago. O que é notável é que depois disso, é claro que ele passou muitos anos debaixo d'água. A arquitetura da cidade permanece. É surpreendentemente bem preservado. Pedra, paredes, telhados e portões da cidade ainda estão de pé. Fique orgulhosamente sob as águas claras do lago. Superfície. Esculturas requintadas ainda podem ser encontrado. É claro que foi visto, e é óbvio que ele carrega as marcas de uma vez. Esta é uma era próspera. Estranhamente, por décadas. É claro que quase ninguém se lembra desta cidade. É claro que existia. Não foi até 2001 que. É claro que exploradores e mergulhadores estão envolvidos. Redescobramos Xi'an profundamente abaixo da superfície. Superfície. As primeiras fotos e histórias desta cidade afundada são nada menos que surpreendentes. O mundo está ligando, e a aventura aguarda. Kionda é um destino de escolha para buscadores de todo o mundo. Lago. Hoje, Lion City se tornou Este é o destino perfeito para aqueles que são apaixonados. Eu sou um mergulhador. Estou ansioso para descobrir coisas ocultas. Isso é história. Olhe abaixo da água cristalina. Os visitantes sentem como se tivessem. Entrei em outro mundo, e todo o traço se foi. O tempo permanece intacto, contando a história. Esta é a história de uma cidade outrora flutuante agora. É preservado como uma memória distante abaixo. As ondas silenciosas. O oásis de Voraz. Tubarões. Está localizado a uma profundidade de aproximadamente 500 metros. A profunda superfície azul do oceano abriga um mundo misterioso que estamos apenas começando a explorar. Os cientistas do Oceano Índico fizeram uma descoberta inovadora. É sem dúvida um dos mais estranhos e mais perigosos. É claro que este é o ecossistema mais exclusivo já conhecido. Este é
Esta é a chamada zona de armadilha. Não é apenas um. Este é um recife de coral comum, mas está debaixo d'água. Este é um mundo onde até mergulhadores experientes têm que. Seja cauteloso. Esta área é famosa por seu. As paredes de pedra e os restos fossilizados antigos são evidências inegáveis da rica história da região. Os recifes de coral formam barreiras naturais, que obstruem o caminho de peixes pequenos. Como? Essas escolas de peixe se movem mais fundo. Você ficará preso entre as paredes de pedra. Eu olhei por toda parte, mas não consigo encontrar uma saída. O aprisionamento transforma o local em uma configuração luxuosa. Este é um banquete para tubarões predatórios. Não é. São apenas tubarões. Existem inúmeras outras carnívoras. Os peixes são uma visão comum nesta região. Eles. Reúna-se em pacotes e esteja sempre pronto para ser lançado. Ele está em uma busca implacável. O peixe menor. Faça tudo ao seu alcance para se esconder. Os tubarões estão sempre à espreita, criando. É um círculo dura e implacável. A sobrevivência é a única opção. Este lugar é especial. É claro que as presas e os predadores são únicos. Seus limites os limitam. Isso será feito uma vez. É essencial que ambos se adaptem por dentro. Sobreviva, e você dará origem a um especial. Este ecossistema é único e não encontrado em nenhum outro lugar. Terra. O ciclo de Hunter e Hunted é real. Continua sem pausa, criando um. A cena é inegavelmente feroz e inspiradora. É inspirador explorar as profundezas do oceano. Hoje, o oásis de tubarões vorazes. É claro que isso continua sendo um mistério cativante para o fuzileiro naval. Os pesquisadores são uma prova do fato de que, vida no o mar profundo é um lugar onde a natureza ainda reina suprema. Os segredos são reservados apenas para os corajosos. Vou procurá-los. O 17º. O navio de guerra do Eple é o navio de guerra mais avançado do século. Suécia. Sob as águas geladas do. Os arqueólogos desenterraram achados significativos ao longo da costa de Estocolmo. Eu descobri os destroços do navio de guerra. Está terminado. Este era o navio irmão para o Vasa, um dos mais famosos e trágicos. Este texto é sobre navios de guerra na história sueca. Enquanto o Vasa afundou em sua viagem inaugural em 1628. A trama era longa e agitada. Viagem no mar. O Aplé participou de. A Guerra de 30 anos foi um conflito brutal. Assumiu-se de 1618 para 1648. Esta guerra foi devastadora. Países da Europa, bem como ele conquistou mais de 8 milhões de vidas. É claro que muitas dessas pessoas morreram não de. É claro que as armas são mais uma ameaça do que a fome e a doença. Isso varreu a terra com força não mitigada. Depois de anos, o Eplé caiu gradualmente. Estava em mau estado e não podia mais ser usado. Você pode suportar as condições adversas. March. Por fim, a decisão foi tomada em 1659. O navio foi deliberadamente afundado. Está fora da costa de Estocolmo. Este foi um. Era maneira comum de lidar com esse problema naquela época. Navios de guerra que haviam terminado seu. Nossa missão é clara. Com o tempo, o fundo do mar aqui era. Está claro que esse problema foi dragado repetidamente e levou todos a. Estou convencido de que todos os vestígios do passado tinham. Eu fui varrido. É por isso que os destroços do Eplé foram descobertos. Os permanecem intactos sob o fundo do mar são evidências inegáveis do. A comunidade arqueológica é a autoridade sobre esse assunto. Ninguém. Isso era de se esperar. É claro que está enterrado sob grosso. É claro que as camadas de lama e pedra são significativas. Esta é uma relíquia histórica importante. É preservado. Hoje, o site onde os destroços foram descobertos em uma zona militar. É estritamente protegido. Este é o único. Os mergulhadores suecos são profissionais. A Marinha tem permissão para acessar e pesquisar a área. Aponte o navio diretamente para o alvo. Então, mesmo que isso não pode ser levantado ou exibido.
O Eplé permanece, em silêncio e inabalável como testemunha dos eventos que se desenrolam. Isso é coisa do passado. A existência do Eplé. Este é um lembrete do heróico e desafiador. Capítulos da história europeia do século XVII. Isso é história. Ao mesmo tempo, temos certeza de que há mais. É claro que os mistérios ainda estão escondidos pelo oceano. Estamos esperando você descobrir isso. O futuro é claro. Naufrágio medieval. Inglaterra. Em meio às águas geladas e às ondas batendo. As ondas estão fora da costa da Inglaterra. Pesquisadores da Universidade de Bournemouth estão liderando o caminho. Fiz uma descoberta acidental. Os restos de um navio antigo estão sem dúvida presentes. Eu sou o mais velho já encontrado neles. Águas. Este navio navegou nos mares. O século XIII foi o cenário. 1242 é precisamente esse fator que o torna tão único. É notável que o casco do navio tenha sido construído. É feito inteiramente de carvalho irlandês, uma madeira rara e excepcional. Este material é valioso. É importante observar que isso não é o mesmo que os famosos navios de guerra são lendários. Navios de exploração, este era simplesmente Este é um navio mercante. Mas carregava um precioso. Isto é carga, lajes de mármore de Purbeck. Esta pedra era altamente valorizada por sua qualidade. Isso é construção medieval, pura e simples. A Inglaterra é a fonte, mas também é exportada para a Irlanda. Isso é verdade em toda a Europa continental. Esses pedras formaram inequivocamente os fundamentos de igrejas, abadias e castelos antigos estão lá. Estamos moldando o próprio rosto de. Esta é a Europa medieval. Os destroços foram descobertos. Uma tempestade violenta varreu a área. A área foi uma descoberta inesperada que se abriu. Esta é uma oportunidade rara e significativa para os arqueólogos. A pesquisa é essencial. As tábuas de madeira do navio são inegáveis. Os blocos de mármore devem permanecer intactos. Eles ainda estão deitados ordenadamente no convés. Esta é uma reconstituição de uma jornada que foi interrompida 800 anos atrás. Esta descoberta não apenas. Ele nos fornece uma maior visão do navio. As técnicas de construção e o comércio marítimo estão inextricavelmente ligados. É claro que esse também foi o caso durante a Idade Média. A globalização não é um fenômeno moderno. Este é o conceito. Centenas de anos atrás, é claro que os menores navios estavam conectando pontos distantes. Terras, carregando mercadorias, culturas e assim por diante. Histórias em todo o mar aberto. Ancestral. Âncora romana na costa da Inglaterra. Em meio às ondas frias da costa de. Os arqueólogos marinhos da Inglaterra fizeram uma descoberta significativa. Esta é uma descoberta notável. Um romano antigo. Esta âncora pode suportar até 100 kg com facilidade. Tem 2 metros de comprimento. Não se deixe enganar, é mais do que encontra os olhos. Era mais do que um bloco áspero de ferro a princípio. Olhe atentamente para o significado histórico. Ele carrega uma quantidade imensurável. O que faz? Este é um achado especialmente raro. Esta é uma das poucas âncoras viking restantes. Posso garantir que você nunca descobriu algo assim em qualquer lugar da Europa. Maioria. É claro que as âncoras antigas desapareceram com o tempo. Foi corroído pelo mar ou eu simplesmente nunca o encontrei. É por isso que o fato. É claro que essa âncora permaneceu intacta depois. Fazenda quase 2000 anos no fundo do oceano. Isso é nada menos que surpreendente. Os arqueólogos são especialistas em seu campo. Segundo especialistas, esta âncora claramente pertencia a é um navio da classe da frota britânica. A primeira marinha foi estabelecida pelos romanos. Isso ocorreu na Grã-Bretanha durante o século I DC. Está claro que o R.O. Main Empire os enviou. Existem milhares de soldados do outro lado do mar. Da Europa continental, eles são determinados. Conquistar e controlar esta terra distante. Nossos navios são grandes e resistentes. Eles são endurecidos pelo tempo.
Marinheiros ajudaram os romanos a partir. Esse nevoeiro deixará uma marca indelével na história deste lugar. Ilha encoberta. A descoberta disso. A âncora é uma pequena janela de abertura. É claro que este é um caso de entrar no passado. É tão vívido. Esta é uma evidência tangível de um capítulo glorioso. Este é um fato histórico romano. O Delta P. O assassino invisível é um fenômeno. Está debaixo d'água. Nos últimos anos, um pequeno vídeo se tornou viral online. Capturar uma cena é difícil, mas podemos fazê-lo. Esqueça. Sob as águas profundas, um caranguejo está lentamente rastejando em direção a um pequeno corte em um. Este é um gasoduto. Tudo é normal. O caranguejo é puxado de repente, vigorosamente na lacuna. Em um instante. Não há dúvida de que é preso por uma força invisível. Foi rapidamente esmagado na água escura. O poder da delta é devastador. P. Delta P significa diferencial. A pressão é um fenômeno que é considerado. Esta é a pior situação absoluta para quem trabalha. É claro que as atividades subaquáticas, principalmente mergulho, são a maneira mais eficaz de conseguir isso. Os trabalhadores da construção estão trabalhando debaixo d'água. Os projetos são a base do nosso trabalho. Não é tubarão ou forte. É claro que essas são as correntes que representam a maior ameaça. Delta P é a causa por trás de 2/3 de todos. Existem mortes no mergulho comercial. Isto é para qualquer um. Todo mundo que ouviu falar disso sabe que quando delta. É claro que todas as medidas de segurança podem ser tomadas. Ficará sem sentido em apenas uma questão de segundos. O mecanismo por trás do Delta P é simples, mas é mortal. Quando há um vazamento, a água corre violentamente a partir de um ponto alto. A área de pressão é convertida em uma pressão baixa. O resultado é uma criação poderosa e perigosa. Sucção. Esta força é forte o suficiente para puxe qualquer coisa pesada que esteja por perto. É claro que o equipamento ou um adulto está forçando-o. Espaços apertados não são páreo para isso. Você vai passar. Não. O mundo subaquático está perigosamente próximo do desastre. Pode significar ser sugado para uma abertura. É definitivo, eles não estão voltando. Isso não é apenas um. Há um perigo claro e presente em teoria. Em 2015, um horrível. O acidente ocorreu na Nova Escócia. Barragem de energia no Canadá. Luke Seabrook, o mergulhador profissional de 39 anos foi. Ele inspecionou um portão de válvula. Ele entrou em uma zona de tragédia. Esta é uma questão de pressão diferencial. A sucção foi. Ele era tão forte que estava preso na boca do. A válvula não conseguiu escapar. Mas a tragédia continuou inabalável. Em 2022, um grupo de 5 mergulhadores estava se apresentando. A manutenção é necessária na Baía de Baku. A válvula de segurança funcionou abruptamente. Em uma fração de segundo, toda a equipe foi puxado para o oleoduto e 4 deles se seguiram. Eles não voltaram. Acidentes como Delta P, sem dúvida, tornou-se uma fonte constante de preocupação. É claro que isso está entre os mergulhadores. Hoje, em treinamento, as pessoas muitas vezes avisam vividamente os outros sobre os cursos. Vídeos que retratam realisticamente como é claro que alguém pode ser varrido. Ao enfrentar Delta P, está claro que todos os preparativos às vezes são. É totalmente inútil e durou apenas um único momento. O descuido inevitavelmente leva a consequências. Está além da imaginação. O despejo, o Pacífico é um cemitério químico. O oceano fica perto da costa sul. O estado da Califórnia está localizado sob as ondas calmas do Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico detém um segredo. Não foi mencionado por décadas. Esse trecho aparentemente pacífico do mar está escondendo algo. É um enorme cemitério químico, tóxico. Os seres humanos deixaram um legado significativo. Século. Tudo começou na década de 1930. É claro que empresas industriais. É claro que o despejo é rotineiro em Los Angeles.
É inaceitável descartar resíduos perigosos no fundo do oceano. Existem pelo menos 14 sites. Metal. Os barris foram carregados em navios. Foi lançado silenciosamente no mar. O desperdício incluiu tudo do militar. É claro que explosivos e produtos químicos industriais estão presentes. Substâncias radioativas estão presentes. Entre os, um produto químico é claramente o mais notável. DDT. AECO. RECT. O pesticida já foi elogiado como um milagre. Agricultura americana. Mas depois de apenas os cientistas descobriram que é usado há algumas décadas. Sua desvantagem aterrorizante é clara. DDT não apenas. Ele matou insetos, mas envenenou toda a área. Ecossistemas. Ele se acumula nos corpos. É claro que a exposição a animais e humanos leva ao câncer. As doenças genéticas são uma preocupação séria. Isso é, o DDT foi banido nos Estados Unidos por um bom motivo. Aconteceu no início dos anos 1970. Centenas deles. É claro que uma quantidade significativa ainda repousa no fundo do oceano. Este ainda é o caso hoje. Não foi até 2021 que a verdade veio à luz. Obrigado a. O equipamento moderno de pesquisa subaquática é o melhor disponível. Os cientistas descobriram mais de 25.000. Os barris DDT foram espalhados pela área. A área é de 36.000 acres. O fundo do mar é o melhor lugar para ir. A apenas 20 quilômetros de Los Angeles. A quantidade de DDT é estimada em 350. 700 toneladas são uma quantidade impressionante. As consequências são sempre imprevisíveis. DDT não quebrou depois. Faz todos esses anos. Ele se infiltra no. O sedimento do fundo do mar se move através da comida. A cadeia se acumula nos corpos de. É claro que os animais marinhos estão envolvidos. Pesquisadores descobriram. As concentrações de DDT são extremamente altas. A gordura de golfinho gargalo é um componente essencial nesta análise. Eu moro na área. Estima-se que isso. É claro que 1 em cada 4 golfinhos adultos e juvenis. O câncer se desenvolve aqui. O que faz a situação? É claro que os barris são a parte mais difícil. É claro que eles se deterioraram severamente. Tempo. O metal corroiu e muitos. É claro que os barris estão enferrujados. Os produtos químicos continuarão a vazar para. O ambiente é o problema em questão. Coleta e descarte de. Esse enorme número de barris é inegável. É quase impossível. Qualquer tentativa de fazer isso falhará. Perturbar-os. Isso fará com que as toxinas espalhe ainda mais. Buraco azul. O cemitério de Missing está no Egito. O azul. Hole é sem dúvida um dos locais de mergulho mais famosos. É indiscutível que este seja o site mais popular do mundo. Mas também é Esse lugar é tão assustador que instila medo em todos. É claro que eles são os mergulhadores mais experientes. Escondido embaixo. A superfície azul profunda é, sem dúvida, natural gigante. Este é um buraco com uma paisagem que é desafiadora. É misterioso. A descida é precisamente 20 pés. Isso leva você à cela, uma estreita. A entrada leva diretamente ao famoso túnel. É conhecido como o Arco. Este túnel se estende. Tem 85 pés de comprimento e tem um teto mais baixo que atinge Tem uma profundidade de 180 pés. O Blue Hole é um site lendário. Vá mais fundo. Continue mais adiante e você descobrirá. É um enorme buraco natural, muito além. Este é o limite seguro para qualquer mergulho padrão. O equipamento é necessário. Esta combinação de. Essa beleza é fascinante e seu perigo é mortal. O Blue Hole ganhou sua reputação. É indiscutível que ele ganhou sua reputação como o mais infame do mundo. Este é o cemitério de divers. Muitas pessoas concordam. É claro que pelo menos 200 pessoas perderam a vida. Suas vidas aqui foram longas e frutíferas. Está claro que a costa é marcada por pequenas pedras memoriais. A praia rochosa está alinhada com listas tranquilas. Os nomes daqueles que agora descansam para sempre.
Está nas profundezas abaixo. As causas por trás. Essas mortes trágicas são mais do que apenas o terreno é complexo. Eles também testam o próprio. A sobrevivência humana é limitada quando confrontada com imensos desafios. A questão é pressão da água. Há apenas um pequeno erro. Gerenciar o suprimento de ar é essencial. Houve um erro de cálculo do gás restante em ar. Um tanque pode deixar o mergulhador em uma ligação. Quantum oxygenio. O aspecto mais aterrorizante dessa situação é: a ameaça é clara, narcose de nitrogênio. Este é o arrebatamento do profundo. Está claro que Os níveis de nitrogênio têm um impacto significativo em grandes profundidades. É claro que o cérebro está causando confusão. Você experimentará desorientação e alucinações. É exatamente o que faz: rouba-lhes de controle e os faz perder. É impossível de auto-resgate. Depois de muitos. É de partir o coração. É um acidente. É egípcio. As autoridades tomaram medidas claramente para aumentar a segurança. O buraco azul tem regulamentos específicos. Ontes. Palocal. Os piolhos estão presentes para cada mergulho. É essencial verificar licenças e habilidades de mergulho. O equipamento é usado para prevenir. Esta é outra perda desnecessária. O azul. Roll continua a atrair milhares de. É claro que essa atração é imperdível para os candidatos à emoção a cada ano. Um desafio que atrai as pessoas para testar sua força. Confronte os perigos ocultos do fundo. O Triângulo das Bermudas é o Triângulo das Bermudas. A hipótese da bolha do metano é outro fator a ser considerado. para O Triângulo das Bermudas tem sido um local de muitos anos de mistério. Foi objeto de centenas de lendas. Teorias misteriosas também estão envolvidas. Acredita-se por alguns. É a porta de entrada para a cidade perdida de Atlantis. Outros suspeitam de estranho. As anomalias magnéticas são sem dúvida no trabalho. Interromper as bússolas e a eletrônica é o nosso forte. Os dispositivos são a chave. Existem aqueles que culpam. Não há dúvida de que esses são casos de fenômenos sobrenaturais. A intervenção de. Está claro, são extraterrestres. Apesar de tudo isso, a explicação é a ciência natural. A hipótese atraiu atenção significativa. Pesquisadores modernos são claros sobre isso. O fenômeno de. Existem bolhas gigantes de metano sob o mar. Essa teoria afirma que profundamente. O fundo do oceano tem centenas de metros de profundidade. Camadas de sedimentos contêm matéria orgânica. gradualmente, de cá, formando enorme. Existem bolsos de gás metano. Quando a pressão é alta o suficiente, estes. Bolsos se rompen, liberando grandes quantidades. As bolhas de metano aumentam rapidamente. A superfície. Essas bolhas drasticamente. É essencial reduzir a densidade da água. Os navios flutuando acima perdem de repente. A flutuabilidade e o afundamento no fundo são inevitáveis. Instantaneo. As crateras gigantes de metano têm. Os cientistas descobriram isso. A costa da Noruega é medida imprecisamente. Tem centenas de metros de largura e dezenas de. Está com metros de profundidade. No entanto, até agora ainda não há evidências diretas de larga escala. Erupções bolhas de metano estão ocorrendo. É claro que este é especificamente o Triângulo das Bermudas. Essa teoria simplesmente não é suficiente para explicar o porquê. Os aviões estão desaparecendo a uma taxa alarmante. Por que isso está acontecendo? É um fato que as pessoas em navios desaparecem sem deixar rastro. Por esses motivos, mesmo que a hipótese da bolha do metano é a explicação óbvia. É cientificamente plausível, puro e simples. Isso não é suficiente para desvendar completamente o problema. As Bermudas estão envoltas em mistério. Triangulo. Este trecho de océano. É claro que o lugar permanece cheio de. Existem perguntas não respondidas. E com cada novo, as lendas em torno do desaparecimento são inegáveis. Só fica mais arrepiante. É cativante. K278 comms.
O submarino nuclear soviético é o assunto deste texto. A história moderna viu sua parte justa da tragédia. É marítimo. K278 com Somalites é um nome que nunca será esquecido. Está ligado a uma das maiores conquistas marítimas da história. Os desastres da era soviética estão profundos abaixo. O Mar Gelado. Encomendado em 1986, o Kan-Somalites foi inequivocamente o mais avançado. Era o submarino de ataque nuclear de seu tempo. Sua capacidade de mergulhar mais fundo é incomparável. Era superior a qualquer outro navio de sua época. Isso é construído para operar no oceano mais severo. As condições são de topo segredo. As missões estão em andamento na costa da Noruega. Mas é claro que todas as realizações técnicas se tornaram. Não fazia sentido. Aconteceu em um único momento fatídico. Em 7 de abril, ele mergulhou a uma profundidade de 1.100 e atingiu uma profundidade de 1989. O K278 está localizado na costa norueguesa. O sistema experimentou abruptamente um curto elétrico. Este é o circuito. Chamas explodiram rapidamente no. A sala de máquinas e o restante do navio são afetados. Os compartimentos são estanques. As portas foram seladas. Graças ao Quick, a tripulação ativou o sistema. O sistema de superfície de emergência é essencial. O submarino chegou à superfície em impressionantes 11 minutos. Minutos. No entanto, com mar áspero. Spala fumaca tóxica e calor intenso. Abandonar o navio era mortal. Este é um desafio. Pouco mais de 1 hora depois, o Kan-Somalen surgiu gradualmente. Ele afundou no fundo do mar árido. Ele se estabeleceu a uma profundidade de 5.500 pés. Muitos. Os marinheiros estavam presos a bordo e esperando. Esta é a solução perfeita para resgate em condições brutais. No. Um total de 27 sobreviveu, enquanto 42 pereceram. É claro que a maioria deles morreu de hipotermia enquanto espera. Você deve ser salvo. O naufrágio de o K278 é ainda mais assustador. Foi uma ameaça ambiental duradoura. Não há dúvida de que o seguinte é verdadeiro: o submarino ainda contém. Os torpedos estão armados com ogivas nucleares. Por décadas depois, os cientistas têm. Monitorei completamente essa área e detectei a radiação. Os níveis no fundo do mar são de até 100.000. É claro que os tempos são mais altos que o normal. Especialistas. O impacto radioativo deve ser estimado. Este naufrágio vai durar tanto quanto 700 anos, ameaçando-o. É claro que o ecossistema e a indústria de pesca estão inextricavelmente ligados. O Mar do Barão. Até hoje, K278. O Plé ainda está no fundo do oceano. Está envolto em algas radioativas. Recuperando. É claro que lidar com a embarcação também é muito. Esta tarefa é perigosa e complicada. Este é um capítulo sombrio na história de nossa nação. Esta é a história dos submarinos nucleares. Este é um aviso preocupante sobre as consequências a longo prazo das armas modernas são claras. Tecnologia para o oceano e para os seres humanos. Vida. Challenger Deep é o lugar mais profundo. Está na Terra. Este é o único lugar para isso. Este planeta é digno de ser chamado de final. Frontier é desafiante profundamente. Medimos o ponto mais profundo já encontrado abaixo do oceano. O próprio nome evoca uma sensação de mistério e admiração estão presentes, juntamente com uma sensação de distância que é inegavelmente além do entendimento humano. Use SUA Imaginaco. Challenger Deep está no. O extremo sul da Trent Mariana está localizado em o Oceano Pacífico Ocidental. É um controle remoto. Esta área está no mar aberto. A maioria das pessoas sabe disso. Só sabemos disso através de histórias ou em um mapa. O que diferencia o desafiante de profundidade é sua localização é apenas um de seus muitos pontos fortes. A profundidade é nada menos que surpreendente. De acordo com as medições científicas provam isso. Essa é a mais profunda. A altura do spot aqui são impressionantes 11.000 metros.
É mais profundo que a altura do Monte Everest. Vire a montanha de cabeça para baixo. Mergulhe no océano. Imaginer. Eu fiquei no cume do Everest. Vá direto para o fundo. Sua jornada começa no Challenger Deep. A distância é maior que. O edifício mais alto do mundo foi construído a partir do zero. A montanha é inegável. Mas não é apenas profundo. Challenger Deep é um ambiente incrivelmente duro. O ambiente é o problema em questão. As temperaturas no fundo são as seguintes. É inquestionavelmente perto de zero e desprovido de luz solar. Isso penetra nessas profundidades. A água. É claro que a pressão aqui excede em muito a da maioria dos lugares. É claro que criaturas e máquinas podem suportar. Para colocar. É importante entender a pressão no. O fundo do Challenger Deep é forte. Isso esmagará qualquer coisa que não seja especialmente projetada para suportá-lo. É reforçado. Tão extremo. Condições. Challenger Deep é como. O espaço externo está em nosso planeta. Enquanto nós enviamos pessoas para a Lua. A Trente Mariana é inquestionavelmente um mundo alienígena. Este é um mundo onde toda expedição é uma aventura. Esta é uma jornada excepcionalmente perigosa. História. Registros mostram definitivamente que a trincheira de Mariana era. Foi explorado pela primeira vez em 1875 durante a viagem. É do HMS Challenger. Quando os cientistas ligam, a diretoria usou uma corda ponderada para medir o. Eles descobriram profundidade. Eles ficaram atordoados. O fundo do mar é mais profundo do que em qualquer outro lugar que a humanidade já explorou. Eu não tinha absolutamente nenhuma ideia. Essa descoberta deu origem a. O nome é desafiante, profundo e pavimentado. Este é o caminho para gerações de oceano. Exploração é a chave. Por milhões de anos, o fundo da trincheira mariana é um território desconhecido. É um lugar que apenas os humanos poderiam imaginar. Mas, em 1960, dois homens tomaram uma decisão corajosa. Estamos confrontando o maior medo da humanidade. Jacques Picard era o suíço. Era um americano, Don Walsh, que foi o primeiro a explorar. Ele é um oficial naval. Juntos, eles embarcaram em um. O Trieste é um submersível especial. Era uma maravilha tecnológica de sua época. Trieste era um navio único. Isso é, todo o casco foi reforçado para suportar. A pressão esmagadora do oceano é inegável. O fundo tem um pequeno compartimento. É grande o suficiente para os dois homens sentarem lado a lado. Está do lado. Fora era uma parede de aço grossa. Concha. Há apenas escuridão e absoluto. Silêncio por dentro. Há silêncio. A jornada começou em uma calma. Bom dia. Quando o julgamento começou, a descida foi marcada pelo desbotamento gradual da luz solar, que foi substituída por um. A escuridão se estende por quilômetros. Olhe abaixo. O buraco começou em mais de 9.000 metros. Creek e Gemedo. É claro que os sinais estão lá. A pressão externa estava claramente tentando esmagá-lo. É claro que pequenos artesanatos e humanos frágeis são um problema. Está dentro. Picard e Walsh pressionaram com força. Estamos indo além do que qualquer um já foi antes. Ele ousou. Depois de quase 10 horas, o Trieste finalmente chegou ao fundo de Challenger Deep. Eles ficaram lá por. Levará apenas 20 minutos. Esse momento mudou tudo. A compreensão humana é para sempre. Fora do. Eles ficaram surpresos com a pequena janela. Você verá uma criatura parecida com um peixe nadando. O piso lamacento é inaceitável. Esta é uma evidência irrefutável de que mesmo a vida próspera nos ambientes mais severos. Eles absolutamente existem. Foi um momento histórico. Estamos abrindo uma nova era para a ciência do oceano. Quase meio século depois, em 2012, o mundo ficou chocado com outro mergulho histórico. Desta vez, o pioneiro era James Cameron, o diretor conhecido por blockbusters como Avatar e Titanic. Eu era o piloto do desafiante do fundo do mar. Solo submersível em uma descida. Challenger Deep.
Depois de horas no Cameron tocou o fundo em uma profundidade de. Eu filmei e capturei o primeiro. Vou mostrar imagens deste mundo alienígena. Ele também. Eu coletei muitas amostras, incluindo. Estas são criaturas estranhas. Eles não são conhecidos por nós. Ciência. Estes demonstram claramente. É impossível não se maravilhar com expedições. Human will sure. O mistério está esperando para ser descoberto. Nos lugares mais profundos do mundo. A tecnologia moderna tornou isso possível nos últimos anos. Pesquisadores de tecnologia definitivamente colocados. A Mariana tem microfones especiais. Ouça atentamente os sons vindos do fundo de Trent. Este é um mundo de extremos. Os resultados. Surpreendeu muitos. Em vez do total. Esperávamos silêncio. O oceano profundo está em silêncio. É preenchido com uma sinfonia de elementos inesperados. É claro que isso é sobre som. Este é o som mais famoso da história. O que os cientistas chamam é registrado aqui. O Western Pacific Biodang. O primeiro. Esta é uma faixa incrível. É o tipo de música que envia calafrios na espinha. Está na espinha. Começa como um profundo. É ouvido um barulho repentino de profundidade dentro da terra. Ele se transforma em um grito penetrante. A música transita diretamente para um som de metal profundo e ressonante. É claro que essas vibrações são semelhantes às da Terra. Este é o batimento cardíaco. Este som se repete. Este é um ciclo distinto que é completamente diferente de qualquer outra coisa. Esta é a natureza em sua forma mais crua e inalterada. Mas o Western Pacific Biovan não é o único. Este é um fenômeno intrigante para os cientistas. Quando colocamos estrategicamente hidrofones na trincheira Mariana. Trincheira. Eles pegaram uma gama inteira de. Existem barulhos estranhos. São rítmicos. Pulsos são como sonar submarino. É claro que esse não é o caso. Os submarinos estavam definitivamente presentes. Existem rumores distantes. Eles são como se algum gigante estivesse se aproximando. Os motores estavam trabalhando no coração da operação. O oceano. Asobios longos são claramente audíveis. Parece os chamados de alguma criatura desconhecida. É uma criatura do mar. Eu sei exatamente o que faz esses sons. É claro que nenhum deles corresponde. Eu não conheço nenhuma fonte. Estes sem nome. Ruídos originais desencadearam o. Imagine isto, cientistas e o oceano. Os amantes de mistério vão gostar disso. O mais plausível. Está claro que esses sons podem estar vindo de. É claro que essas criaturas vêm do mar profundo e são definitivamente baleias. É uma lula gigante, ou mesmo uma forma de vida desconhecida. É claro que isso é uma questão para a comunidade científica. O oceano profundo é o lar de. Temos milhões de espécies estranhas ainda para descobrir. Descubra agora. Alguns cientistas notaram que a frequência e a repetição dos sons são fundamentais. Os biotangs no Pacífico Ocidental são semelhantes. É como as baleias e outros grandes animais marinhos fazem isso. É claro que os animais se comunicam. No entanto, esta é claramente uma ocorrência incomum. Esses sons, às vezes, têm um tom metálico. Frequências extremamente altas são incomparáveis. Esse se aplica a qualquer criatura conhecida. Por enquanto, a teoria biológica é simplesmente uma teoria. Esta é uma teoria. Ao lado do biológico, os pesquisadores fornecem explicações. Geologia. Eles sugerem o misterioso. Os sons estão claramente vindo da mudança. A crosta da Terra é encontrada na base da trincheira. A Trent Mariana é um de dois dos. É claro que as placas tectônicas do planeta estão colidindo. Deslize abaixo um do outro para criar. Existem rachaduras e até vulcões subaquáticos. Tais movimentos gerarão acústico. Este é um pulso. E, claro, quando a ciência tem. Não há resposta completa. A imaginação assume o controle. É claro que esses ruídos são sinais. Os objetos não são identificados. O chamado OVNIs, como OVNIs, mas debaixo d'água.
É possível que essa tecnologia é avançada e ninguém sabe disso. É sobre um novo tipo de físico. Este é um fenômeno que só acontece em certos lugares. É como a Trente Mariana. Outros ainda. Existem cidades subaquáticas. Foi construído por extraterrestres que viajam. Os submarinos são a melhor maneira de observar a humanidade. Olhe abaixo. Essas teorias são tão fantasiosas quanto são. Não há como negar, o som é uma possibilidade. Isso é particularmente verdadeiro em um lugar que a humanidade tem. Estou apenas começando. Obrigado por. Junte-se a mim enquanto nos aprofundamos nos mistérios. Está escondido sob as águas profundas. Se você. Gostei muito dessas peças estranhas e fascinantes. Compartilhe suas histórias. Comente abaixo com seus pensamentos. E inscreva-se e ative notificações. Você receberá notificações para que não perca. Nossa próxima aventura juntos está chegando.